Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro Evangelho segundo o Espiritismo desta noite. Hoje é dia 24 de setembro de 2015. São 20 horas e 2 minutos, 33 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo este encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o capítulo 10, cujo título é Amar ao próximo como a si mesmo. Estamos nas instruções dos Espíritos. A respeito, o título é Caridade com os Criminosos. É o item 14 desse capítulo. E esta instrução está assinada por um espírito que se intitulou Elizabeth de França. E foi dada na cidade de Havre em 1862. A Juliana está presente, nosso encontro de estudos lá de São Paulo, capital, e está desejando uma boa noite a todos. Esta comunicação, esta instrução, diz o seguinte: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina, deve reinar perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus como conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, aliás, aos olhos do Deus de pureza, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves? Isso é que me preocupa, viu? Porque realmente há coisas mesmo que a lei do homem não abrange, né? E passa impune. Aliás, vale para todo mundo, né, isso aí. Há coisas que são cometidas que ficam impunes, porque a lei não abrange, a lei do homem não considera falta. Como não era antigamente, por exemplo, se a mulher traísse o homem matar a mulher, não era falta. No tempo de Moisés, por exemplo, era recomendado que se fizesse isso. Uma adúltera podia ser apedrejada até a morte, que era considerada justiça, do ponto de vista das leis naquele tempo. Até hoje nos países muçulmanos. Tem país muçulmano ortodoxo que ainda, essa lei ainda é aplicada. A mulher, por exemplo, em determinados países, não todos, há países em que a abertura é maior, mas em determinados países a mulher não se considera que a mulher não precisa estudar. A mulher deve ser dona de casa, deve servir o homem na cama, deve ser esposa e tal, e não precisa estudar. Tem mulher em determinados países brigando para poder ter a liberdade de frequentar uma faculdade, uma universidade e tal. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhais. Não é isso apenas que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência constante e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis também praticar esta sublime virtude para as criaturas que não necessitam de esmolas e que as palavras de amor, de consolação, de encorajamento conduzirão ao Senhor.
Aproximam-se os tempos, ainda uma vez vos digo, em que a grande fraternidade reinará sobre o globo. Será a lei de Cristo a que regerá os homens. Somente ela será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferenças entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós para vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários, e todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores de acordo com as suas tendências. Deveis a esses de que vos falo o socorro de vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso, é um miserável, deve ser extirpado da terra. A morte que se lhe inflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Haveria de lastimá-lo, considerá-lo como um doente, muito necessitado, e lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar no coração se orares com fé. É vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. É claro que a lição aqui conduz pelo caminho da benevolência, né? Mas não pode, como esse espírito diz aqui, estender a mão para um criminoso. Muita gente que faz isso acaba, é comum a gente ouvir notícia que a pessoa que matou determinada pessoa alimentava, dava roupa, dava isso, dava aquilo, e acabou sendo assassinado por aquela pessoa, né? Então a gente tem que ser prudente, né? Não odiar, não desejar o mal, é evidente, né? Não devemos desejar o mal para ninguém, né? Nem para o criminoso, mas ter a devida prudência com essas pessoas, porque essas pessoas, elas não têm limites, né? Não tem limite. Como é que você vai colocar dentro de casa um sujeito que você não confia, não sabe que ele pode lhe fazer mal, não só para você, mas para a sua família e tal? Benevolência também com prudência, porque o mesmo Jesus que lamentaria esse criminoso, diz que a gente tem que ser prudente como a serpente e manso como a pomba. Se tivesse que ser do jeito que está falando aqui, eu ia conseguir, porque eu tenho um pouco de medo de se eu sei que a pessoa, como a pessoa é, deixar ela ficar tão próxima. Assim. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Vou falar uma coisa para você. São seres humanos iguais a gente. São seres humanos iguais a gente. Eu frequentei o CR aqui de Jaú, fui lá várias vezes fazer palestra, e ali você tem de tudo. Você tem o sujeito que explora criança, você tem outro que é receptor de coisa roubada, está preso por receptação, você tem outro que é homicida. Mas ali, na hora da palestra, entre eles, conversando, não faz diferença, não tem diferença entre um e outro. Você não vê diferença. A relação com essas pessoas é como a mesma relação que nós estamos tendo aqui, ó. São seres humanos como nós. Agora, o fato é o seguinte, não basta você ter uma prevenção só contra essas pessoas. Nós não podemos ter prevenção, né? Isso seria, da nossa parte, um pouco de preconceito. Não devemos ter preconceito com nada nem com ninguém, devemos ter prudência. Agora, prudência você deve ter com qualquer pessoa. Desde que você não conheça a pessoa com a profundidade necessária, você não deve levar lá dentro da sua casa. A nossa casa é um santuário, que você preserva, o lugar onde você vive, o lugar onde você tem lá o teu oásis, vamos dizer assim.
Né? Você não vai levar qualquer um deles, nem deve levar qualquer um deles na sua casa, porque, às vezes, por mais amigo que você considera a pessoa, você não está vendo o que está indo no íntimo dele. Mas acontece que, às vezes, um marido de uma sobrinha, se essa sobrinha, ela vai ir sua casa, a pessoa, mas a pessoa que agora pode não ser uma pessoa... Bom, você pode receber e você deve receber como visita. Então, Uma visita fica na sala. O que eu estou falando é franquear a casa para a pessoa. É disso que eu estou falando. Franqueia a casa para a pessoa. Entendeu? Isso é para qualquer um, isso é imprudente. Isso é imprudente, porque desde que você não conheça a pessoa, você não pode franquear a casa para a pessoa. Você sabe que na casa a gente vai entrar todo tipo de pessoa, né? Evidente que entra, mas você pode receber a pessoa de duas maneiras. Como amigo e como visita. A visita fica na sala. É recebida de maneira restrita como visita. O amigo, você franqueia a casa para ele, toma banho, dorme numa cama, se ele quiser, almoça, janta, enfim. Esse é o amigo, é o da casa. Tá? E tem o parente também, que aí esse já abusa, né? Esse já é o abusado. Vai todo fim de semana comer, já é um abusadão. Né? Então são coisas, são situações diferentes. Porque eu tenho uma coisa comigo, a amizade, ela pressupõe confiança. Se você não pode confiar, não tem amizade. Seja por qualquer motivo que for. Se a pessoa lhe deu motivo para desconfiança, não tem amizade. Amizade é uma outra coisa. Amizade pressupõe confiança. Sabe? Então, essas lições, elas têm que ser vistas de maneira lidas e analisadas de maneira racional. É verdade que nós temos obrigação, por ser espíritas, de ser benevolentes. É verdade. Mas daí, a você franquear a sua casa, como ela está dizendo aqui, entendeu? Vai uma distância muito grande. Tem uma necessidade, você está com fome? Uma vez nós estávamos, eu não lembro onde é que nós estávamos, era um final de semana, um sábado, acho que era, uma coisa assim. E passou um sujeito magrinho, um jovem, eu tinha meus 35 anos, 37 talvez, ele era um garoto uns 25, 28, se tivesse. Passou em frente de casa. Em frente de casa, tinha acabado a casa. Foi em 1989, 90, por aí, uma coisa assim. Em frente de casa tinha uma... Ela estava na altura, um pouco menos. E ele parou na árvore, acho que eu estava na porta de casa. Ele falou, você tem um copo d'água? Eu estou com sede. Eu tenho. Tenho sim, perfeitamente. Eu não sei se eu mandei minha filha buscar, a Juliana, a Luciana, ou foi a Yara que eu pedi para buscar. Você lembra desse fato? Você vai lembrar, vou te contar, você vai lembrar. Aí o rapaz encostou na árvore e disse que não estava se sentindo bem. Aí ela trouxe copo d'água, eu dei um copo para ele, tomou. Eu não estou sentindo bem, eu quero entrar. Eu falei, não, amigo, entrar não. O que você quer? Quer que eu te leve no hospital, no pronto-socorro, algum lugar? Mas entrar na minha casa, não vai não, velho. Na cara dura. Quer dizer, o sujeito não estava. Ele não estava de boa intenção. Entendeu? Ele queria entrar na cama. Entrar por quê? Ele não vai entrar. Entendeu? Não, você podia falar, você me leva uma Santa Casa quando eu socorro. Ele ficou bravo e, ó, vazou. Deu no pé, foi embora. Entendeu? Então, quer dizer, o copo de água ele recebeu, a ajuda que ele precisava ele recebeu, mas entrar na casa, não vai entrar mesmo. Mas sempre da gente falar, é a nossa liderança mesmo. A Denise tem razão, porque você lembra aquela senhora que bateu no outro dia na porta de casa, ela queria, a senhora não quer que eu passe roupa para a senhora, faça uma faxina na casa? Ela falou isso, ou senão a senhora me arruma alguma coisa, um dinheiro, alguma coisa que eu estou precisando de dinheiro. Aí eu pensei, eu tinha a casa para limpar e a roupa para passar. Se fosse em outras circunstâncias, até que eu mandaria a mulher entrar, fosse os tempos atrás. Hoje, dá para fazer isso? Não tem condição. Não tem, você não sabe da intenção. Você não sabe da intenção, infelizmente a gente não sabe da intenção. Nós vivemos num país onde a lei não age. E se age mal. Né? Então,
A gente não pode ter esse tipo de atitude perante uma pessoa que a gente não conhece. Tem que se preservar. E tem que se preservar, porque se a pessoa entrar dentro de casa, eu sempre alerto muito a Yara, alerto a Luciana, ó, na hora de entrar em casa, olha em volta o que está acontecendo, porque se uma pessoa como essa entrar dentro de casa, pronto. Aí está feito o negócio. Uma vez dentro de casa, eles fazem o que querem. Só vai entrar, escreve dentro no outro, vai filmar tudo que está ali, depois eles vão passar pela gravação, porque eles veem por qualquer coisa para eles pegarem. É um perigo. Lamentavelmente é um perigo. É um perigo, lamentavelmente. A respeito de caridade com os criminosos, tem uma pergunta de Kardec, que é a seguinte: o homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, deve expor a própria vida. Mas sabe-se que é um malvado e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar-se para o salvar? Essa pergunta foi feita por Kardec aos espíritos, e quem respondeu foi Lamé, 1862. Ele diz o seguinte: essa é uma questão bastante grave, que pode naturalmente apresentar-se ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, desde que se trata de saber se devemos expor a vida, mesmo por um malfeitor. A abnegação é cega. Socorre-se a um inimigo. Deve-se socorrer também a um inimigo da sociedade. Numa palavra, a um malfeitor. Credes que é somente a morte que se vai arrebatar esse desgraçado? É talvez toda a sua vida passada. Porque pensai nisso, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos momentos da vida, o homem perdido se volta para a sua vida passada, ou melhor, ela se ergue diante dele. A morte talvez chegue muito, muito cedo para ele. A reencarnação pode ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós que a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o ao perigo. E então esse homem que teria morrido, injuriando-vos, talvez se atire nos vossos braços. Entretanto, não deveis perguntar se ele o fará ou não, mas correr em seu socorro, pois, salvando, obedecei a essa voz do coração que vos diz: podeis salvá-lo, salvai. Bem, ele respondeu segundo aquilo que ele pensa. Eu acho que qualquer um de nós, independente de ser bandido ou não, se vê uma pessoa em perigo, vai tentar ajudar de alguma maneira, se puder, né? Independente da gente saber se a pessoa é um bandido ou não. É claro que a gente vai tentar salvar alguém com muito mais ênfase, né? Com muito mais vontade, com muito mais determinação, se a gente souber que é uma boa pessoa, né? Se souber que é um bandido, a gente não vai ter tanta vontade de salvar, eu acho. Eu penso assim. Mas, de qualquer maneira, eu acho que, vendo uma pessoa em perigo, você não vai pensar duas vezes, você vai tentar salvar, vai tentar ajudar. Só isso que a gente tem, mas a gente está bem, se a gente está vida, é uma situação de abnegação mesmo. O sujeito tem que ser abnegado mesmo, né? Eu acho que é uma tendência natural da gente, viu? Vendo uma pessoa em perigo, você vai tentar ajudar, de alguma maneira. Às vezes não é possível. Eu já vi gente ter os 4 dedos da mão direita esmagada, virou uma folha de papel, e não poder fazer nada. O sujeito, um caminhão que estava encalhado numa rua, era criança, tinha uns 11, 12 anos. E a roda do caminhão estava num buraco, ele pegou uma madeira e colocou embaixo da roda, com essa mão assim. Essa ele conseguiu tirar, ele colocou com as duas, né? E falou pro cara: vai, toca. Ele enfiou a madeira assim. A hora que o cara tocou, o pneu virou e prensou a mão dele contra a terra. Uma ele conseguiu tirar, a outra ficou. Ele fez assim e ficou da cor da parede.
branco, o homem. Eu vi, mas o que você vai fazer? Diante de uma circunstância como essa? Não tem o que fazer. A hora que tiraram a mão dele de baixo, mas eu vi, estava uma folha de papel. Os dedos estão amassados, viu? Os 4 dedos certinhos, sim. Pegou os 4 dedos certo. Quer dizer, não deu para fazer nada agora. Se dá para fazer alguma coisa, né, a gente faz naturalmente. Mas igual que caiu desse jeito. Só que o cara tá. O mandante tá pegando fogo, a mulher tá vindo, pedindo socorro, e não dá para socorrer ele também. Você está falando do acidente do avião de ontem? É, eu vi também. No Maranhão, no Rio Grande do Norte, alguma coisa Tá assim. pegando fogo, pedindo socorro, né? A mulher vindo. Não dá para saber, né? Não tem o que fazer, né? Eu acho que é uma tendência natural nossa, né? Você vê alguém em perigo, é uma tendência natural socorrer, né? Agora, a pergunta de Kardec é específica. Você sabe que é um malfeitor? Você sabe que se ele se salvar, ele vai fazer mais besteira ainda? Você salva? É que nessas horas. Se você souber tudo isso, Sabendo de tudo isso, eu acho que... você fala, já vai dar alguma coisa errada. Eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que não. Vai ajudar, você arrefece, mas Primeiro a gente vai socorrer, depois dá uns problemas. Porque se mata, você acaba sendo pior do que ele, né? É, eu acho não poder fazer alguma coisa. por isso que é natural nas pessoas que têm um certo conhecimento do Evangelho de Jesus e tal, uma tendência natural à legalidade. Uma tendência natural à legalidade contra, por exemplo, a execução sumária das pessoas e tal. Né? Por causa disso, é uma tendência natural. O que difere o homem do marginal, o homem do assassino, é exatamente a legalidade. É exatamente a legalidade. Se não houver legalidade, se a gente achar que a gente tem que, porque o sujeito matou, estuprou, enganou, sei lá o quê, ele tem que ser assassinado em praça pública pela mão de qualquer pessoa, isso é uma coisa que não deve nem passar pela nossa cabeça. Na realidade, a gente está sendo pior do que ele. Porque você está fazendo conscientemente. Você está agindo conscientemente. A lei, ela tem que ser feita, e a lei, lamentavelmente, ela é lenta. Não, ela é lenta. Porque a ação da lei, ela tem que verificar e resguardar todos os direitos da pessoa. Há muita gente, isso é provado estatisticamente, há muita gente que chega a ficar 10, 12, 15, 20 anos na cadeia indevidamente. A lei, na maneira romana, porque a nossa lei é o método romano. Né? Nós adotamos o método romano. Já o norte-americano não adotou o mesmo método. Eles têm um método diferente. É mais rápida, não é, entretanto, é dado todo o direito de defesa ao cidadão, lá também. Né? Aqui é dado todo o direito de defesa e mais um pouco ainda. Ele tem direito de recorrer. Se o sujeito tem dinheiro, ele não vai para a cadeia nunca, ele vai recorrendo e tal. Né? Mas a lei tem que ser feita assim, de maneira... A lei que demora não é, a justiça que demora não é justiça. Não é assim, aí que é justiça. A justiça feita atabalhoadamente, de maneira, vamos dizer assim, rápida, pelo impulso, no calor da emoção, é injusta. O sujeito comete injustiça, ele vai... Lembra aqueles dois? Um casal que era proprietário de uma escola em São Paulo, isso faz muito tempo, viu? Dois japoneses, uma coisa assim, uns 8, 10 anos atrás, foram acusados de pedofilia, destruíram a escola. Destruíram a vida do casal, acabaram com a vida do casal, e eles não eram culpados, ficou provado que eles eram inocentes. Depois de muito tempo, depois que acabou tudo. Mas destruíram a vida das pessoas. Então, justiça não se faz assim. Justiça se faz com calma, com tranquilidade. Da mesma maneira que nós gostaríamos de ver feito em relação a gente, se a gente fosse acusado injustamente. E o pormenor, isso que Kardec falou, os espíritos não têm o direito de não ajudar. Por quê? E se a gente já fez pior do que essas pessoas? Não, se a gente já fez, não. Quase que com toda certeza a gente já fez. Será que a gente não gostaria também que fosse? Mas de repente gira a coisa, né? De repente o cara, você fazer uma atitude dessa, ele pode mudar totalmente a vida dele.
É o que ele fala aqui, né? O cara pode se arrepender, ter um surto de arrependimento, porque ele estava prestes a morrer, ele foi socorrido e tal, e ele acaba se... Às vezes. Nem sempre. Assim, Mas... acontece que quando tem um SAMU, um tiroteio, uma coisa, tem que socorrer o bandido. Eles fazem de tudo para é que o bandido está sendo socorrido e às vezes tem uma pessoa que não é bandida e precisa de socorro e não tem. O que é lamentável é isso. E se o SAMU não socorrer o bandido, e se o SAMU não socorrer o bandido, ele é penalizado por conta disso, quando é o bandido. Pior do que quando é uma pessoa comum, um cidadão comum. Mas, de qualquer maneira, quando Jesus veio falar, amai os vossos inimigos, quando ele falou isso, nossa, eu imagino que o que o pessoal deve ter pegado pesado com ele. O que o pessoal deve... Nossa, naquela época em que se mandava matar o inimigo, né? Imagina, né? E é do que vai tratar o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título é Amai os vossos inimigos. E o subtítulo é Pagar o mal com o bem, os inimigos desencarnados, se alguém te ferir na face direita. E como instruções dos espíritos, a vingança, o ódio, o duelo. Pagar o mal com o bem. Tendes ouvido o que foi dito. Quando Jesus fala, tendes ouvido o que foi dito, é o que Moisés falava, né? O que está escrito na lei, segundo Moisés, é isto: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Isso é o que estava lá na lei, né, de Moisés. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes senão aos que vos amam, tamanho aqui, ó, está faltando um ar. O cara devia estar com fome e comeu o ar daqui, ó. Aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Eu acredito, aqui não é falado, né? Não se coloca, Mateus não colocou como parte desse diálogo de Jesus com seus discípulos. Ele está falando aqui com seus discípulos, né? Ele não falava aqui para a multidão. Certamente ele falava com seus discípulos. E por que ele falava dessa maneira? Porque se não amardes senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Porque ele já havia ensinado a lei da sobrevivência da alma e também da reencarnação. Só tem sentido isso se nós considerarmos a sobrevivência da alma e a lei de reencarnação. Senão não tem sentido nenhum. Tem sentido? A vida é uma só. A alma é criada no momento do nascimento da criança e morre definitivamente uma vez só. Que sentido tem amar os seus inimigos? Nenhum. Até porque a igreja não condenava o sujeito ao inferno só por não amar o seu inimigo. Condenava por uma série de coisas. Tanto que o cara chegava no final da vida, ele dava fazenda, dava casa, dava tudo, para ver se pagava a entradinha dele no céu. Ele tinha certeza que ele ia para o inferno. Certeza absoluta. Segundo as leis da igreja, a maioria está condenada ao fogo do inferno. A grande maioria. É uns poucos que se salvam. Eles foram mudando ao longo do tempo e tal, né? Mas era assim que se falava. Os escolhidos. Né? Os escolhidos, né? E tal. Olha, e ele fala para os seus discípulos, não faz os publicanos também assim? Quem eram os publicanos? Cobrador de imposto. Cobrador de imposto é assim, se você não tem dinheiro de imposto para pagar, você vai para a cadeia, não quer nem saber. E se saudares somente aos vossos irmãos, que fazem nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Os gentios são as pessoas que não eram judias.
que não tinham a fé judia, não é? Ou agentes, não é? Eu vos digo que, se vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, esses eram judeus e, no entanto, eram hipócritas. Os escribas e os fariseus. Não entrarei no reino dos céus. Mateus, versículo 20, capítulo 43 a 45. Para fazer algo a mais. Mas é claro, se você sabe que a vida da imortalidade da alma, e se você sabe da lei da reencarnação, isso faz todo sentido. Pagar o mal com o bem. Só faz sentido dessa maneira. Se não for dessa maneira, pagar o mal com o bem não faz sentido nenhum. Do ponto de vista da vida, unicamente da vida material, se precisar prejudicar para ter mais dinheiro, roubar para ter mais dinheiro, enganar para ter mais dinheiro, mentir para ter mais dinheiro, né? Prejudicar o outro para ter mais dinheiro, dane-se o outro. Ele é meu inimigo, eu compro uma arma mais poderosa que ele, e se ele vier me matar, eu mato ele. Não é assim que pensam os mafiosos? Né? Os caras que são violentos? É assim que eles pensam. E é assim que eles fazem. Né? Ganham o máximo de dinheiro que eles podem ganhar à custa de quem quer que seja. Se o cara vier ser violento com ele, ele simplesmente é violento, porque é mais violento que o cara e acabou. Esse é o cara que vê a vida do ponto de vista única e exclusivamente da vida material, do ponto de vista material. O cara que tem ou da vida única, ou que não acredita em absolutamente em nada. Não é? Porque o sujeito é elevado pelo ateísmo, pelo próprio fato da religião pregar para ele o Deus antropomórfico. Entendeu? Fala, pô, eu quero saber de um Deus que se vinga, rapaz. Vai te catar, não é melhor que eu? Eu que me vingo. Sabe o que a Maria da Silveira falou hoje? Pra mim? Que é normal, que na igreja é normal, que o pastor falou pra ele assim, que entrar dinheiro, coisa, material, por exemplo, computador, som, que entrar, mesmo que lá fora da igreja foi pegado, roubado de forma ilegal, a hora que entrar lá, a hora que entrou pra dentro, Está santificado. Está abençoado. tá abençoado, Deus abençoou, assim, só absurdo. Conveniente, né? Conveniente. A Igreja Católica diz assim. A Igreja Católica, a mesma coisa, fala a Igreja Católica de uma outra maneira. Diz assim, o Papa é infalível. Aí diz assim, nenhum homem é infalível. Mas se ele tiver vestido com as vestes papais, a partir desse momento, ele é infalível. Eles estimulam O roubo. Estimula o crime. Desde que o fruto do crime do roubo venha para eles, está tudo certo. A coisa é comprada, paga, com nota, tudo certinho. Se comprar na porta da sua casa, é rápido, vem em algum lugar. Evidente? Eu vou dizer mais para você. Você é mais jovem do que eu, você vai ver mais do que eu, com certeza. Você vai ver a coisa piorar muito. Vai chegar num ponto, se o Brasil permitir que essa gente continue fazendo o que faz, vai chegar num ponto em que nós não vamos poder nos reunir para estudar doutrina espírita. Isso é o que eu estou falando. Vai saber que você é espírita, vai na tua casa te agredir. Eles são radicais e tão fanáticos quanto um jogador de futebol, quanto um torcedor de futebol, quanto um muçulmano que se amarra com bombas e se explode no meio da multidão. Mas aquele pessoal, como é muito internado, aquelas componentes dos outros doentes que estavam lá na Santa Casa, espírito que falava mais comigo. Que a gente ficava ali. Aí ela ajudava a cuidar da pessoa, dava banho, ajudava a cuidar. Era uma senhora de idade, né? Mas não, a irmã dela, uma jovem. E outro, eu ajudava, como eu já teve experiência, porque quase 40 dias que eu era na Santa Casa, em São Paulo, então eu gravava banho da minha mãe e ajudava também na. Quando descobri que eu era espírita, os evangélicos. Aí a Mari, que também ajudava a Mari Terezinha, que era o dono da coluna, que também estava lá junto no quarto, ela, gente, não é assim. A Igreja Católica pelo ministro das religiões, ela falava, a Mari Terezinha. Agora, os evangélicos, nem olhavam assim.
Eles são fanáticos, eles são radicais. Não queriam nem deixar eu ajudar mais a cuidar dele. Eles são radicais. Na realidade, nós somos discípulos de Satanás. Discípulos do demônio. O que nós fazemos aqui é uma prática demoníaca. Na cabeça dos ignorantes é isso. É um bando de ignorantes. Né? Para dar 10% do que ganha na igreja, Então, só pode ser obtuso. Então, com certeza, essas pessoas não vão se aproximar da gente. Ficar próximo da gente, né? Se for falando. Não, se ele já sabe que você é espírita, já sabe? É dinheiro do meu irmão? Então, pode ser que, sabendo que você é espírita, se não se afastou, é porque ele ama o casal, ama a família, então não se afastou por conta disso. Né? Ele está convertendo. Ele ama meu irmão, acho, né? Deve gostar do meu irmão, então, para não matar meu irmão, ele vai. Pode ser. Mas não vai dar, não vai dar para ter nenhum centro de aula para ir na Infoscoa. Hoje ela pergunta para mim, para onde é de centro, camarão da natureza. Você vai, sabe, pergunta seu público. Mas é feito com esse pessoal uma espécie de imposição, de tal maneira que, primeiro, eles se acreditam os únicos a serem salvos. Eles são eleitos, eles são pessoas à parte no mundo, né, destacadas no mundo, né, diferentes das outras, que estão salvos. Eles já se consideram no céu. Salvos, entendeu? E todo o resto está condenado. Essa é a posição deles. Eles fazem essa espécie de lavagem cerebral com essas pessoas, ao ponto das pessoas crerem piamente nisso. E, junto dessa crença, diz assim, olha, espírita, fulano, ciclano, é coisa do demônio, umbanda, candomblé, e tal, é tudo prática demoníaca. Entendeu? Como é que um cara que se considera eleito, salvo, né? Já está junto com Deus, mesmo em vida está junto com Deus já, porque ele tá salvo, né? Como é que um cara desse pode se aproximar de quem é discípulo do demônio? É assim que eles veem a gente, eles veem como inimigo. A religião, ela cria essa animosidade entre as pessoas. Nós não criamos animosidade contra as pessoas, porque a nossa cabeça é de livre pensador. A pessoa, ela pratica a religião que ela quer, ela faz o que ela quer da vida, ela tem a prática sexual que ela quiser ter. A nossa posição é essa, viva e deixe viver. Né? Mas dessas pessoas, não. Mas é aí que tá, seu Luiz, eu acho que o medo tanto não é só a crítica para se envolver com uma pessoa, tipo assim, uma pessoa da minha mãe, por exemplo, é bitolada. E a gente que tem uma cabeça mais aberta, vai falar, vai acontecer o quê? Vai distorcer ela da linha que o pastor falou, que é o talvez tenha medo, ela não tem medo de você, tem medo dela mesma. Porque ela justifica pelo que ela acredita. Os erros, as coisas que ela faz, ela justifica pelo que ela acredita ser a verdade, né? Sim. E aí você vai colocar uma ideia que não tem cabimento na cabeça dela, o que ela pensa, que ela vai se revoltar mesmo, tá? E aí eu aquele pessoal lá do quarto da minha mãe, olhava para mim como se eu não olhava para mim, coitada, assim. É desse jeito. Não, é brincadeira. Vamos lá. Outra semelhante a essa está em Lucas, e diz o seguinte: se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento é o que vós tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é o que vós tereis? Porque isto mesmo fazem também os pecadores. E se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber, que merecimento é o que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que se lhes faça outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos. Fazei bem, e emprestai, sem nada esperar. E tereis muito avultada recompensa, e sereis filho do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso.
Está em Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. Explicação da doutrina dos Espíritos a respeito dessa passagem, dessas duas passagens do Evangelho de Jesus. Se o amor do próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime. Porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Na realidade, eu penso da seguinte maneira a respeito de inimizade. Eu acho que nós não devemos nos considerar inimigos de ninguém. É muito mais fácil a gente viver. Ah, a pessoa não gosta de mim. Legal, é o problema dela. Eu não me considero inimigo dela. Você pode até se afastar da pessoa circunstancialmente, por algum tempo e tal, né, pelas circunstâncias e tal, mas nunca considerar a pessoa inimiga. Porque se você considerar inimigo, se você considerar-se inimiga da pessoa, é muito difícil você conter os sentimentos naturais de aversão, de ódio, de rancor, de mágoa e tal. Né? Então, não considero ninguém meu inimigo. Ah, mas o sujeito tem inimigo. Problema dele. Então, mas eu não considero a pessoa inimigo, mas eu não esqueço que ela fez pra mim, não. Mas você não é demente. Só o demente não lembra daquilo que acontece. Uma coisa é você não recordar, uma coisa é você lembrar. Outra coisa é você fazer daquilo motivo de mágoa, de rancor, de ódio, desejo de vingança e todos esses baixos sentimentos. Não, eu lembro daquilo que me fez. Legal. E isso que ele fez, se a pessoa vier se reconciliar, vier pedir desculpa, vier tentar uma reconciliação, você vai negar? Aí que é o ponto. Esse é o ponto. Quando uma pessoa faz alguma coisa que eu considero grave para mim, eu simplesmente deixo ela de lado na minha vida. Simplesmente. E se ela se aproximar e pedir desculpa, tudo bem. Esse é o ponto. Se não quiser se aproximar, tá tudo bem, tá tudo certo. Se vier se aproximar, eu não nego a reaproximação. Nem precisa pedir desculpa. Nem precisa. Entendeu? Quer dizer, eu acho que é muito mais fácil viver assim do que você considerar inimigo a pessoa e tratá-la como inimigo. E uma vez que você considera, é natural que você dê o tratamento a ela de seu inimigo. Né? Cumprimenta você, me cumprimenta, eu cumprimento. Não me cumprimenta, vira a cara. Até logo, eu desejo que Deus te acompanhe. Mas nada, pô, vou ficar perdendo meu tempo e gastando minha saliva em dizer bom dia e não ver resposta, ouvir cara feia. Não, eu não falo não, eu não perco meu tempo não. Bom dia, a senhora tá boa, né? Você quer falar hoje? Eu não perco meu tempo. Se olhar para o meu rosto e balançar a cabeça, aí eu não balanço a cabeça. Bom dia. Mas quando a gente nutre algum sentimento assim ruim por alguém mesmo, parece que a simples presença, você saber que a pessoa vai ou te ver, acaba com o seu dia. É verdade. Faz mal mais pra gente. É verdade. Por isso que não vale a pena você considerar ninguém inimigo. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu acho que a posição do verdadeiro espírito é aquela de você nunca negar a quem quer que seja a possibilidade da reconciliação. Eu acho que essa é a melhor posição. Eu acho que é uma posição, até de certa forma, sábia, porque você permite que a pessoa, ao longo do tempo, medite naquilo que ela fez. Pense naquilo que ela fez. Quando ela vai pedir a reconciliação, é porque ela já te perdoou há muito tempo, você já não é mais inimigo dela. Ela entendeu aquilo que fez. Então, você faz duas coisas. Você não considera a pessoa inimigo, que é um grande alívio intimamente, emocionalmente, psicologicamente, né? E o segundo é que você ajudou ela a entender que ela estava errada, que ela cometeu um grande equívoco, que ela cometeu um grande erro. Eu acho que é muito cômoda essa situação, sabe? Não causa tanto prejuízo emocional para a gente, porque a inimizade traz um prejuízo muito grande. Não obstante, geralmente, nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor, aplicada a essa circunstância. Jesus não entendia, ao dizer essa palavra, não entendia. Pretendia? Também serve. Ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou uma amiga, é claro. Amar
nesse sentido, ele está em gostar menos, não em amar propriamente dito, né? A ternura pressupõe confiança. É a mesma coisa que a gente fala em questão da amizade, né? Ternura, quando você tem ternura por alguém, é porque realmente você ama com profundidade. Ternura se tem por um filho, né? Ternura se tem pela esposa, se tem pelo marido, porque você realmente ama com a profundidade necessária. Mas ternura por qualquer um é muito diferente, é uma distância muito grande. Nós não estamos nessa condição, nem nosso mundo propicia uma situação como essa, né? O dia que nós tivemos um mundo onde realmente a justiça foi praticada, onde as pessoas pensarem no bem do seu próximo, é muito fácil você ter ternura pelas pessoas, né? Porque aí é natural. Esse sentimento vai ser um sentimento natural de relação entre as pessoas, né? Acho que já está em outro... Com certeza, com certeza. O que manda nesse mundo não é a ternura, é a prudência. Nós temos que ser prudentes. Às vezes o cara está sorrindo para você e por dentro ele está te mandando para aquele lugar. Essa é a realidade. Nosso mundo é um mundo onde a hipocrisia... Aliás, os espíritos condenam isso veementemente, a hipocrisia. A hipocrisia, ela campeia solta, ela está em todo lugar. O cara está te atendendo, está falando com você, né? Está dialogando com você, mas ele está em outro mundo, ele está em outro lugar, pensando em outra coisa completamente diferente. Às vezes você está falando um assunto sério, o cara nem ouvindo direito ele está. Esse é o nosso mundo que nós vivemos. Como é que você vai ter ternura, amizade, receber uma pessoa dessa dentro da tua casa, né, com toda a confiança? Às vezes você expõe teus filhos, né, as tuas coisas, as coisas que você tem carinho, que você preserva, que você cuida, a organização da tua casa, a limpeza da tua casa, a uma pessoa que você não pode confiar. Não é assim, né? Nós temos que ter essa segurança para poder receber as pessoas com ternura dentro da nossa casa. A gente só vai receber quem a gente realmente confia. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele as efusões da amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. E abusa. Está cheio de gente que abusa de amizade. E abusa de maneira drástica mesmo. Entre as pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver os impulsos de simpatia existente entre aquelas que comungam nos mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo que se tem com um amigo. Evidente, né? Uma questão de lógica, né? Até porque, fluidicamente, há repulsa. Né? Quando você encontra um amigo, os fluidos se atraem. Né? Quando você encontra um inimigo, a repulsa é natural. A repulsa é natural. E é uma repulsa que você não descreve com palavras, mas você sente. Você sente lá dentro a repulsa. Eu vejo aqui, com uma das palestras de sexta-feira, você está falando das coisas do espiritismo, os caras estão pensando em coisa completamente diferente, às vezes estão xingando até de palavrão mentalmente. Eu sinto, o ambiente fica pesado. É claro. Quando a gente está numa turminha que é só nossa, que pensa como a gente, como é que fica o ambiente? Delícia, você fala 1h30, 1h20, 1h30, gostosamente, fala de espiritismo, discute as coisas da vida, né? Mas quando tem um de fora que não pensa igual, nossa, pronto. Né? Então, isso a gente sabe como é que a coisa acontece no campo dos fluidos, né? A gente teve uma palestra na Lapa, junto com o seu amigo Felipe, eu desinteria dele, tinha evangélico na plateia lá, os caras vibrando negativamente. Eu ia falar dele, eu lembro uma vez que ele falou assim, nossa, senti aqui. Deixa eu mostrar, não maneira. É isso mesmo. Né? Quando o grupo tem hegemonia de pensamento, e nos nossos estudos, é a coisa mais gostosa do mundo. Né? Você se sente bem, eu aprendo muito, porque os espíritos inspiram as coisas, então eu aprendo muito. Eu às vezes, lendo alguma coisa aqui, estudando com vocês, eu me esclareço de coisas que eu, ao longo desses 12, 13 anos, 15 anos estudando doutrina espírita, não tinha atinado para isso. Por quê? Porque o ambiente está harmônico.
né? Tanto os encarnados quanto os desencarnados comungam no mesmo desejo de aprender. Pronto, está feita. Você entende isso agora? Hã? O senhor está sentindo? Com certeza, absolutamente todas as nossas reuniões de estudo são assim, para mim, né? Eu acredito que todos aqui, todos saem dessas reuniões de estudo bem, né? Até porque fluidicamente é favorável. Né? Então é muito gostoso. A gente sente isso. Quando você começa a frequentar, estudar, se esclarecer a respeito da doutrina espírita, você percebe isso ao longo do dia. Você quer ver um lugar onde você se sente muito pesado? Eu vou citar um lugar, mas poderia citar vários. Banco. Entra no banco e começa a perceber como é o ambiente fluídico do banco. Vai em escritório de advocacia. Entra no pronto-socorro de um hospital. Olha, escritório de advocacia, o cara só vai quando tem problema. Pronto-socorro do hospital, o cara só vai quando tem problema. Banco, nem todos, mas uma boa parte das pessoas que vão porque estão com problema financeiro. Então, são lugares... Quer ver um lugar onde você sente muito isso? Boate, bar, casas de prostituição. Tá? Uma vez uma pessoa veio perguntar para mim, a gente deve ir nesse lugar para sentir como deve? Claro que deve. Entra no bar, cara. Entra no bar quando estiver reunido, sexta-feira à noite, sábado à noite, o pessoal estiver reunido ali, que ali você vê, tem de tudo. Tem o cara que só gosta de tomar álcool, mas tem o cara que usa maconha, tem o cara que usa droga pesada, tem o cara que trai a mulher, tem o cara que a mulher trai o cara, tem de tudo. Né? Ali tem gente boa, tem pai de família ali, que está ali só para tomar a biritinha dele e tal, mas tem de tudo. Entra e conversa com ele. Estou falando em boteco, e boate é um boteco melhorado. Boate é um boteco de luxo. E os problemas humanos estão presentes tanto quanto. Numa casa de prostituição, o que você encontra? Exatamente as mesmas coisas. Ali está a frustração, ali está a malícia, ali está o desejo de vingança, ali está alguém desejando fazer mal para alguém. E tá ali então as mulheres que estão querendo ganhar dinheiro com o próprio corpo. Se tornam indecentes, se tornam imprudentes, se tornam promíscuos. Hã? Não, dinheiro limpo também. É claro que não. Então, também esse dinheiro de prostituta, depois que passou para o porta, é limpo. Isso lógico. O senhor fala assim, a questão do fluido. Realmente, eu quando eu fico sem vinho, eu sou outra Isabel. Fico fraca. Eu estava acompanhando, o senhor falou, não existe gente fraca no livro dos Espíritos, é a determinação que manda. E realmente, mas parece que você não tem no que se apegar. Quando vem, é um sopro de inspiração que dá aquele fôlego. Senão você fica, assim, mais tendenciosa, aí tudo você fica receptivo. Eu sei exatamente aquilo que você está falando, você só está definindo de maneira errada. Você só está definindo de maneira errada. O que acontece? Isso vale para você e vale para mim também. No centro espírita é um lugar onde a gente reabastece. Entendeu? Aqui é um lugar que nós vimos, o centro espírita não é uma escola, não é um hospital, não é um pronto-socorro, não é nada disso. O centro espírita é um lugar de encontro entre os encarnados e os desencarnados. Esse é o centro espírita. Então aqui nós trazemos todos os nossos problemas, inclusive os espirituais, e recebemos os espíritos que aqui vêm para trazer os benefícios necessários para nós que estamos querendo acertar esses benefícios. Então a gente sai daqui fortalecido do ponto de vista espiritual, do ponto de vista fluídico e do ponto de vista moral. Porque uma pessoa que tenha tudo, mas não tenha moral, ele não tem nada. Entende o que eu quero dizer? É por isso que a gente se sente reabastecido, forte, alegre, determinado. É por conta disso. Esses espíritos, eles estimulam a gente diuturnamente. Quando a gente está aqui, a gente está mais predisposto a isso. Vocês já perceberam que aqui a gente esquece de trabalho, dos problemas, da família, das coisas que aconteceram no dia a dia? A gente deixa de lado, a gente deixa lá fora. Então aqui nós estamos propícios a receber esta ajuda de uma forma mais intensa. Entendeu? É isso que vai nos fortalecer e vai nos trazer esse sentimento que você
percebe, acaba se apercebendo. Quando a gente fica longe, na maioria das vezes a gente acaba se entregando aos nossos próprios problemas. E concentrando a nossa atenção, a nossa vitalidade fluídica, espiritual, moral, nesses problemas. E a gente precisa dessa... Aqui, para nós, funciona como uma espécie de lazer, do ponto de vista moral. A matéria é tão forte, né? É, claro. A matéria constrange, né, Orlando? A matéria realmente submete o espírito. Nós precisamos muito dessas horas que nós passamos aqui, desse contato com os espíritos, dessa ajuda que nós recebemos. Precisamos, isso muda a nossa vida. Isso muda a realidade da nossa vida. Vamos ver se a gente consegue acabar. Falta 3 minutos só do nosso tempo. Acabou separado. Como? Acabou separado? Não. Não, mas então é só se a gente... Não, vamos tentar acabar, vai. Vamos tentar acabar. Acabou o quê? O texto todo. Ah, mas tem muita coisa que ela faz muito, sabe? Então, só se nós anotarmos aqui no item 3, Vamos começar. para nós retomarmos a próxima, então. Porque realmente esse texto é um texto muito rico mesmo. Vai ter um monte de informação para passar. Vamos anotar. Hoje é dia... Vocês podem passar despercebidas. Não, realmente, o texto é muito rico mesmo. Vai ter muita coisa. Hoje é dia 24/9/2015. Anota, então, o item de número 3, né? Para nós retomarmos daí para frente. O centro espírita, independente de qualquer coisa, independente do modo que ele trabalha, eu já falei isso para a Juliana várias vezes, e ela demorou um pouco para entender, mas acabou entendendo. O centro espírita é este polo que nos ajuda muito a conviver com os bons espíritos. Nós trazemos para cá não somente o nosso corpo físico e o nosso espírito, nós trazemos os espíritos que são afins de nós. Os espíritos que são companheiros do dia a dia. E nem sempre eles são bons espíritos. Entende o que eu quero dizer? Então, não só nós aprendemos, eles também aprendem. Eles também vão mudando de comportamento, de maneira de pensar, vão entendendo o ensinamento de Jesus, o ensinamento dos Espíritos. Isso vai fazendo com que a atmosfera fluídica nossa melhore em todas as circunstâncias. Não somente aqui, mas no dia a dia, no cotidiano, no trabalho, no relacionamento com os nossos parentes, na nossa maneira de ver e viver. Melhora tudo. O centro espírita ele é muito... O centro espírita é um centro de cultura espírita. Devia se chamar assim. Não é só centro espírita, mas centro de cultura espírita. Porque é isso que é, realmente. Nós aqui aprendemos uma coisa que nós não vamos aprender em lugar nenhum. É a ciência dos espíritos. Né? Isso faz com que nós entendamos uma coisa muito importante. Nós somos imortais. Essa visão é única para nós. Única do ponto de vista de mudarmos o nosso comportamento. Ela age em nós de tal maneira que muda a nossa visão de tudo. Muda a nossa visão. E sai de uma visão estreita de mundo, de vida, para uma visão ampla, né, da imortalidade. Muda nosso comportamento, maneira de ser, de pensar, de ver dinheiro, propriedade, de ver no outro, não, porque é preto, não, porque é amarelo, não, porque é branco, não, porque não sei o quê. Entendeu? Não confia em gente assim, não confia em gente assada. Muda essa nossa visão. Todos somos espíritos imortais, todos nós estamos sujeitos à lei da evolução. Se somos assim hoje, não seremos assim amanhã. Né? Quer dizer, muda completamente. O mundo precisa disso. Né? Então, desse ponto de vista, as lições faladas hoje têm muito a ver. Nós precisamos usar de maior benevolência para com os nossos irmãos, sem perder a prudência, sem deixar de ser prudente. Nunca. Perder a prudência, nunca. Prudência, muita prudência ao lidar com quem quer que seja. Não confie se você não pode ter ternura pela pessoa, ou seja, você não pode amá-la integralmente. Não confie. Porque essa pessoa pode abusar da sua confiança, pode abusar do seu amor, do seu carinho, e as pessoas, quando elas são muito crédulas, elas acabam incrédulas, porque acabam sendo traídas pelo próprio sentimento. As pessoas traem esse sentimento. Abusam desse sentimento. Não, fulano é bom, e abusa mesmo. Abusa de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Então,
Prudência. Não pode confiar? Não rejeita, muita educação com a pessoa, como devemos ter com todo mundo, mas sempre um pé atrás, porque pode vir chumbo, e chumbo do grosso. Esse é meu ponto de vista. É, coisa do Arco da Velha, uma senhora em São Paulo, 80 e poucos anos, o rapaz apareceu na porta dela pedindo ajuda, era andarilho de rua. E ela, uma pessoa muito boa, morava ali, acho que há 60 anos, uma coisa assim. Pegou o rapaz e falou, não, eu te dou ajuda, eu te dou roupa, te dou tudo, e você pode cuidar do meu jardim. Eu te pago. Né? Não deixou ele morar na casa. Ele vinha de manhã, ela dava café para ele, na hora do almoço dava almoço, ele cuidava do jardim, tinha um jardim muito grande na casa, né? Cuidava do jardim e à tarde ia embora. Não sabia para onde ele ia. Nem acho que continuou morando na rua, sei lá. Ela não matou a pessoa. Meu pai pegou um que tinha, acho que veio desses lugares longe aí, ó, e virou mendigo assim, sabe? Meu pai acolheu ele, mas não dentro de casa, porque nem deixou a gente ter contato nenhum. Mas do lado, assim, no ponto do lado, deu roupa, comida e trabalho pelo suficiente para ele conseguir colocar ele no ônibus para a cidade dele. Tira o chapéu pro seu pai. A Juliana diz assim, vixe é bom. Então a lista de amigos fica muito reduzida. Olha, eu estava comentando aqui outro dia, talvez a Juliana não tenha ouvido nem visto. Eu não sei qual foi o filósofo. Se eu não me engano, foi aquele francês. Aquele que eu falei, aquele poema no casamento da Juliana, Vitor Hugo. Se eu não me engano, foi Vitor Hugo. Eu quero escrever mais aqui. A minha dá para contar em uma mão e ainda sobra, infelizmente. Então eu vou contar para você uma coisa. Você tem amigo demais. Ela tem amigo demais. Sabe por quê? E Vitor Hugo, ao desencarnar, ele estava no leito de morte, ao desencarnar, ele falava assim, gostaria de ter vivido e ter enchido uma mão de amigos, ou seja, 5 verdadeiros amigos. Então, a gente passa por uma vida inteira, eu sempre já falei isso para a Juliana, eu converso com as minhas filhas, de vez em quando esse respeito. Quer alguém para você confiar? Confie no seu pai, na sua mãe. Esses te amam, sem olhar para você como mulher, como homem, sem olhar se você tem dinheiro no bolso, se você não tem, sem olhar nenhuma vantagem material ou física. Esses são os verdadeiros, esses são os dignos da nossa confiança. O resto, esposa, marido, você vai confiar depois de comer um saco de sal junto. Essa é a verdade, essa é a realidade. Né? 30, 40 anos junto, aí você começa a poder dizer, posso comer, mas é a verdade, estou falando uma realidade, gente. Eu não estou aqui escondendo a verdade de ninguém, essa é a verdade. Porque eu conheci casais que viveram 30 anos juntos, 28 anos juntos, 30 anos juntos. Quando os filhos cresceram, foram para a faculdade e se formaram, foi separado. Um para cada lado. Sabe por quê? Porque só estavam juntos para os filhos se formarem. Não gostavam, não tinham uma relação próxima. Acabaram descobrindo que, na realidade, não era aquela relação que eles queriam, mas respeitaram a família, respeitaram os filhos. Uma vez que os filhos se formaram e casaram, eles se separaram. Então, a realidade do casamento é essa. Essa é a verdade do casamento. Né? O filho tem um papel nessa situação completamente diferente de marido, mulher, parente, amigo, vizinho, completamente diferente. É aquele que você pegou nos braços desde o primeiro sopro de vida, né? E você faz qualquer coisa, faria qualquer coisa para ver bem. Né? Então, quando o pai é decente, quando a mãe é decente, esses podem ser considerados os melhores amigos. E como espíritas, nós sabemos, falado pelos próprios espíritos, que o nosso melhor amigo, além ainda na frente, muito na frente de pai e mãe, é o nosso espírito guia. Devemos ter uma relação próxima com eles, nos apegar com eles, dedicar todo o nosso amor, todo o nosso carinho, dedicar todas as nossas ações em prol do trabalho desse guardião dos nossos interesses, que é o nosso espírito guia, nosso anjo da guarda. Então,
É esse que realmente nós vamos desencarar falando, ó, eu tive pelo menos três amigos da minha vida, né? Meu espírito guia, meu pai e a minha mãe. Esses três com certeza. Aí pode ser que fulano, mais ou menos, ciclano, talvez sim. E você começa devagar, não tem muito o que escolher, não. E infelizmente é assim, né? Porque o nosso mundo é um mundo de interesses, né? É um mundo onde a pessoa, muitas vezes, ela está falando com você a respeito de um determinado assunto, e ela fica pensando se deve te beneficiar ou não, mas ela está pensando na vantagem que ela vai ter lá na frente, por causa disso. Infelizmente é assim. Né? Infelizmente. A nossa relação com as pessoas devia ser uma relação completamente diferente dessa. Nós devíamos fazer o bem sem visar nenhum tipo de lucro. É o que Jesus fala, com outras palavras, né? Que a mão direita não veja, que a mão esquerda não veja o que a direita faz. Né? Ou seja, fazer o bem sem nenhum tipo de interesse. É isso que nós devemos fazer, mas não é assim que acontece. Muito bem. Perguntas? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Dúvidas? Não? Podemos encerrar, então? Então vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e de justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Evangelho segundo o Espiritismo nesta noite. Queremos ainda, Senhor, humildemente rogar-vos que nos dê bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver, entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida. E ajuda-nos, Senhor, dá-nos a força necessária para que nós possamos honrá-la por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome dos nossos digníssimos, queridos e bondosos espíritos guias, do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados presentes na nossa reunião, nós a declaramos encerrada.